Graças a paz, igreja. O irmão não errou não, porque na verdade quem ia ministrar nesta noite era o pastor Francisco Sebastião. E ele não pôde estar aqui por causa do seu trabalho. E eu fui convidado pelo pastor Rodrigo e aprovado pela direção dessa igreja. Estou muito feliz por estar aqui, porque para mim sempre é uma honra poder falar daquele que nos salvou, daquele que nos libertou. Acabamos de cantar isso agora. Foi Ele que nos libertou. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, estou aqui muito feliz. Pastor, me permitir, quero contar um testemunho rápido. Obrigado. Eu trabalhava de Uber, como motorista de Uber. Em 2023, no finalzinho de 2022, tive uma colisão no meu carro, onde que foi jogado meu carro 40 metros para frente. Deu perca total, mas por honra e glória do Senhor, ninguém se machucou. Porque Deus é fiel. E de lá para cá, eu venho tentando arrumar outro emprego, porque eu não queria mais voltar. Eu entendi que Deus estava fechando aquela porta. E, coincidência ou não, essa palavra vem de falar de obediência, de ouvir a palavra de Deus. Nós temos que estar atentos, irmãos, a ouvir a palavra de Deus e obedecer. Muitas vezes nós ouvimos, mas acha que não é conosco. E assim aconteceu. Eu fui para Araras. De Araras voltei para uma empresa aqui em São Paulo para ser líder. Eu fiz um levantamento, achei esse levantamento. E aí começaram a me boicotar, eu acabei saindo dessa empresa também. E no finalzinho do ano consegui um bico. E agradeci a Deus, era pouco. Mas é melhor o pouco com Deus. E ser honesto com Ele. E eu orava a Deus. Madrugadas e madrugadas, irmãos, lágrimas correndo pela face, pedindo a Deus uma porta de emprego. Toda vez que falava aqui de porta de emprego, eu levantava. Porque eu cria que Deus ainda poderia abrir essa porta de emprego. Irmãos, eu não sei se você crê em milagre, eu creio. Eu vou fazer 58 anos de idade. E quinta-feira retrasada, eu comecei a trabalhar registrado. De motorista. Para a categoria ganhando bem. Esse é o testemunho que eu quero dar. Se você tem um sonho, não desista. Continue orando e buscando ao Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir. Este homem ao qual eu vou um pouco hoje para a sombra, para o Velho Testamento, mas trazendo uma alusão para os dias de hoje, para a igreja de hoje, para o crente que nós temos na igreja de hoje, usando a alusão de 2 tipos de madeira que foi feito a arca. E eu me encontrei muito com essa palavra. Essa palavra eu tenho ruminado ela há algum tempo. Por isso, quando o pastor Rodrigo falou se eu tinha uma palavra, eu falei que tinha. E estaria aqui hoje. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado e bendito é o Teu nome, Senhor. Eu quero Te louvar e Te agradecer pela Tua fidelidade. Foi o Senhor que nos libertou, que tirou, Senhor, nós do meio do lamaçal, Senhor, para estar aqui. Nós todos éramos pecadores e merecíamos a morte. Mas o Teu amor, que é imensurável, inexplicável, nos resgatou. Por isso estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui para Te louvar. Estamos aqui nesta noite e venha me capacitar, Senhor, tudo aquilo que Tu tem tratado ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que estão aqui, os irmãos que estão aqui, estejam atentos e que a Tua palavra venha falar com eles. Porque eu não vou falar nada de mim, eu vou falar só do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não bastante, eu perdi o meu óculos e tive que comprar uma lupa. Amém. A palavra do Senhor está lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 17. Gênesis
capítulo 9, versículo 8 em diante. Deus vai fazer uma aliança com Noé. Deus também disse a Noé e a seus filhos: faça agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todo ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado, com todo o animal selvagem, com todos os que saíram da arca. Sim, com todo animal da terra. Sim, eu faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo o ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança, que firmei entre mim e vós, e com todo ser vivo de todas as criaturas. E as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir toda a criatura. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivente de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: este é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Amém? Deus sempre procura um jeito de colocar sobre a terra, sobre aquilo que Ele fez, o seu amor e a sua misericórdia. Só para analisar no capítulo 6, por que Deus está fazendo essa aliança lá no capítulo 6. Deus vai falar dessa corrupção do ser humano. E Ele diz que se arrependeu de ter feito o ser humano. Lembrando que não temos como expressar em palavras a dor divina por ter executado o juízo através do dilúvio. Não dá para falar com palavras humanas. O que acontece é que Deus usa essa palavra de se arrependeu. Aí você pode falar assim: mas a palavra do Senhor não diz que Deus não se arrepende do que faz? Essa palavra é dessa dor de um pai que já tinha dado a ordem e agora vê a sua criatura, a sua criação errar tanto, pecar tanto. Eu creio que o pecado que está aqui é semelhante a Sodoma e Gomorra, porque chega até ele esse pecado. No versículo 14 de Gênesis, do versículo 14 do capítulo 6, Deus ordena a Noé a construir a arca com uma madeira específica, uma madeira de nome Gopher, conhecida por esse nome na língua hebraica, mais conhecida por alguns estudiosos ingleses como ciprés, por causa da densidade do seu material. Ou seja, Deus agora dá uma ordem para Noé construir esta arca. Só que agora tem uma árvore específica. Marque esse nome, ciprés. Porque aqui eu vou falar de fazer uma analogia de dois tipos de crente que nós temos hoje na igreja. O crente ciprés e o crente escoras. E eu falando com Deus, seria essas palavras que eu iria usar, é isso mesmo. Porque a arca, quem não sabe, a arca ela dura 100 anos para ser feita. Durante 100 anos, eu não sei quanto tempo você está esperando a sua bênção. Eu não sei quanto tempo que você tem de igreja. Mas se demora tudo isso, ele usa essas duas madeiras.
uma de escora, e a cipreste que vai ficar por fora da arca. É a madeira que vai aguentar, que vai fazer toda a estrutura para que a arca não afunde. Eu acho importante também colocar assim, para quem não sabe, para saber quem foi Noé. Quem foi o pai de Noé? O pai de Noé foi Lameque, e Noé foi o primeiro neto de Matusalém. E quem escreveu Gênesis? Não sabe com certeza quem escreveu o livro de Gênesis. Alguns estudiosos acreditam que o livro foi escrito por Moisés e por mais algumas pessoas. Mas nada disso importa. Por quê? O autor desse livro é Deus. Eu trago tudo isso para informação daquele que não sabe. E quando foi escrito o livro? O livro foi escrito no século XV ou no século XIII, antes de Cristo. Essas informações só para que nós sabemos, que aquele que não sabe, tenha conhecimento. E agora eu quero entrar na palavra. Quais são as características de Noé? Noé era um homem justo, íntegro, em sua geração e andava com Deus. Algumas características que eu e você temos que ter. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. São características do homem de Deus. A palavra vai falar que no meio dessa corrupção da terra naquela época, Deus olha para a terra e agora ela se agrada deste homem. Ela se agrada de Noé. E faz essa aliança com Noé. E você pode perguntar, agora Noé, e eu estudando, eu via que Noé, ele era agricultor. Não tinha nada de marceneiro. Não conhecia. Mas ele não pegou nas suas limitações dos seus conhecimentos. Ele ouviu o pai, ouviu as instruções do pai e obedeceu. A pergunta é, eu e você estamos obedecendo o que Deus está fazendo? O que Deus está mandando você fazer? Nós vemos alguns apelos aqui na frente, para vir tal dia orar, para vir fazer isso, aquilo. E nós estamos olhando muito mais para nós, do que para as coisas de Deus. E quantas vezes eu me peguei nessa madrugada, até chegar esse emprego, acordando, querendo dormir, e Deus falando, não acorda. Eu levantando e descendo. E eu só pedi uma coisa, um emprego para sustentar a minha família. Noé agora pede. Deus se agrada do coração, ele ouve, faz. Só que agora ele vai ser motivo de chacota. Talvez eu e você, por ser cristão, somos motivo de chacota. De zombaria. Isso durou muito tempo, irmãos. E ele construindo aquilo que... Porque naquela época não chovia. Imagina você, não chove e Deus manda você construir um barco. Mas ele obedece. E eu quero me apegar. Você tem obedecido a voz de Deus? Ou você tem corrido dela? É melhor obedecer do que se sacrificar mais tarde. Uma coisa que eu aprendo com Noé: temos que achar graça aos olhos do Pai, ser obediente. Quando Deus dá a ordem para construir a arca, ele atentamente obedeceu e não questionou. A arca representa a igreja, o osso impresso, com o qual a arca foi construída, representa os membros da igreja. E é esta a igreja que será arrebatada e, de fato, a que construir a igreja do Senhor. Agora eu vou entrar aqui para ministrar para vocês. Qual a diferença do cristão escora e do cristão simpressa? Cristão escora não tem muita resistência. Por qualquer coisinha eles estão murmurando, angustiado, pensando em voltar para trás.
Não passa no teste do tempo. Madeira ser resistente. Cristão escora é aquele que não vai aguentar por muito tempo. Quem trabalha na construção civil sabe que vamos usar algumas madeiras, alguns caibros para a construção. Mas logo, e ele vai durando algum tempo da construção. Assim somos alguns de nós que estamos aqui na igreja. Estamos há algum tempo, conhecemos toda a Bíblia, alguns versículos, capítulos inteiros. Até fomos usados por Deus muitas vezes. Mas daqui a pouco ele se vê no meio de fofoca. Daqui a pouco ele vê no meio do buchichinho da igreja. Só que essa madeira de escora, no final da obra, ela é retirada. E muitas vezes jogada num canto, e algumas vezes colocado fogo. Eu construí e já fiz isso. Toda a madeira de escora que foi cortada, que foi usada, foi jogada fora, porque não presta mais para nada. Essa é para fazer uma reflexão daqueles que vão perseverar na igreja. Eu olhei para mim mesmo. Quantas pancadas depois que me converti? Eu estava com 32 anos. Pastor Nilo parece que estava com 22. Falou que viveu bastante. Eu vivi 10 anos a mais então do que o pastor Nilo no mundo. Vivendo as coisas do mundo. Mas Deus me resgatou. Deus me resgatou, irmãos. E Deus usou um homem e falou assim: olha, eu estou trazendo você aqui, porque aqueles que te trouxeram até este local vão desistir. Minha esposa, meu concunhado e minha cunhada. Logo depois que eu me converti, que eu reconheci Jesus como único Salvador, eles pararam. Minha esposa, depois de alguns anos, voltou a congregar comigo em algum lugar, numa outra igreja. Ficou 10 anos, se decepcionou e está em casa até hoje. Eu quero dizer para você, dentro de qualquer igreja, dentro de qualquer comunidade, você está fadado a se decepcionar com um homem. Mas quem morreu na cruz por mim e por você, não foi homem nenhum. Foi Jesus. E é por isso que eu estou aqui. Porque quando eu entrei naquela porta, eu vi um homem de Deus aqui, falando da palavra de Deus. Eu olhei para ele e vi o comportamento dele, eu vi o andar dele, eu vi o falar. Eu falei, ele é muito mais velho do que eu. E continua firme. Quantas coisas esse homem já viu, já vivenciou e continua firme. Irmãos, quem me trouxe para Jesus não foi homem nenhum. Foi o Espírito Santo de Deus, por isso que estou aqui. Eu não sei qual a razão de você estar na igreja. E que a sua razão ela seja Jesus. Que Jesus olhe para mim e para você e acha graça como ele achou em Noé. O mundo estava com toda a corrupção, mas ele achou graça. Que ele possa achar graça em mim e em você. Não um religioso, mas graça de Deus. Aquele que agrada o Senhor. São esses que vão perseverar. Madeira de escora não vai. O crente escora não vai aguentar. Pela primeira palavra que o pastor falar duro aqui, ou que o irmão falou dele, ou isso ou aquilo, ele vai deixar. Ele não vai prosseguir. Escute, está falando um homem aqui, hoje, nesta noite, que já passou por tudo isso. Que eu e a minha família já foram maltratados em cima do altar, mas eu olhava para ele e falava, não. E eu obedeci à voz de Deus, e este homem hoje está perdoado por mim. Porque quando eu entendo que a briga não é contra a carne nem sangue, mas contra potestades, príncipes potestades. Essa é a luta. A briga não é com a minha esposa, não é com o meu vizinho, não é com meus filhos. Eu tenho ouvido isso aqui nos últimos dias. E eu tenho vivido muita luta. Os pastores sabem disso. Mas eu continuo firme nisso, Senhor Jesus. Porque
Eu só me separo de Jesus, aliás, eu não me separo. Eu só me uno mais a Ele quando eu for levado dessa terra. Porque eu não tenho medo mais de nada, e nem de ninguém. Eu só tenho medo de Jesus. Desse eu temo. Quando Ele fala, eu não obedeço. Então, este é o crente que não vai aguentar muita coisa, o crente escora. O crente que vai passar por muitas e várias igrejas, várias comunidades, e não vai permanecer, porque nada o agrada. Vive murmurando. Nada está bom para ele. Ninguém presta. Cristão se empresta. Enquanto se empresta, mesmo passando por grandes dificuldades, estão com os olhos fitos no Senhor. Estão marchando progressivamente atrás das almas perdidas. São madeiras que aguentam impactos, sem abandonar o chamado, e não vivem um evangelho condicional. São adoradores incondicionais, adoram no vale, no deserto, na cova, na caverna, na olaria, no cativeiro, em qualquer lugar. Esse é o crente que vai aguentar. Esta madeira foi preparada para aguentar a pancada das correntezas do mar. Provavelmente bateu em rochas, mas ela estava pronta para aguentar o dilúvio de 40 dias, de 40 noites. Lá em Mateus 4:11, a palavra do Senhor diz que Jesus é batizado e levado ao deserto, para aguentar também as pancadas que teria no deserto, para todo o sofrimento que ia passar no deserto. Desde que pisou, foi batizado, é levado pelo próprio Espírito. Não foi demônio que levou, foi o Espírito Santo de Deus que leva ele ao deserto. Porque eu aprendo que deserto é momento de estudo, de escola, de aguentar pancada. E só lá no final, cansado, que o demônio aparece aqui na Bíblia. Mas eu digo para você, os 40 dias que ele teve lá, foi de tormento. E ele aguentou firme. Madeira se empresta. Vai aguentar pancada. O irmão vir fazer fofoca com você, fala para ele orar pelo irmão. Ora junto com ele. Porque eu aprendo que o fofoqueiro não é aquele que fala só. É o que para ouvir também. Aquele que está falando mal e você parou para ouvir, você também é fofoqueiro. E eu creio que o fofoqueiro, Deus não se agrada do coração deste homem ou dessa mulher. Eu estou falando homem e mulher. Eu creio na integridade de Noé. E aí eu vou lá para Atos, que o próprio pastor Rodrigo leu aqui, e é a promessa que Deus também tem para a minha vida. Atos capítulo 16, versículo 31, diz que crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa será salvo. Irmãos, pode passar o que for. Eu estou falando para você porque eu estou passando por isso. Eu creio que como a família de Noé foi salva, porque Deus se agradou do coração dele, eu creio que a minha família será salva pela minha insistência e perseverança. É promessa. Não é falácia. Se Deus tem promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Quem tem promessa do Senhor? Dá um glória a Deus e fala, eu tenho. Então espera, no tempo certo, na hora certa vai acontecer. Se passou muito tempo, e eu posso falar hoje, eu recebi uma mensagem hoje, passa no RH para pegar os seus documentos já assinados. Aonde não tinha chance de eu estar trabalhando, irmãos, porque eu precisaria de ter a minha habilitação com a carteira D, e a minha é B. Eu mandei o meu currículo e falei assim, depois que eu mandei o meu currículo, que eu fui prestar atenção, que precisava ter a categoria D e não B.
Eu falei, esquece. Eu trabalhando no bico, esse homem me ligou, o dono da empresa ligou para mim. Falou, seu Luiz, assim, eu gostei do seu currículo e gostei do nosso papo aqui. O senhor pode vir aqui na empresa? Eu falei, posso. Deus é um Deus do impossível, Nilo. Não teria possibilidade. Eu não sou habilitado para dirigir van, micro-ônibus lá. Eu não sou habilitado. Mas Deus capacita quando você fala Hermes aqui. E Ele está se responsabilizando e Ele falou assim, vamos fazer isso em 4 mãos. Em 4 mãos, Ele vai me ajudar a tirar. Porque hoje, eu não teria condições de tirar a carteira. Porque eu estava desempregado fazendo bico. Porque o dinheiro do carro eu ajudei minha família. Porque eu falei assim, porque a Bíblia diz assim, irmãos, se você pode, não é se você quer, se você pode fazer o bem e não faz, você já está pecando. Eu olhava para a conta no banco, olhava para a situação da família, falava, mas eu preciso comprar outro carro. E a Bíblia que falou para mim, eu queria uma decisão, e a Bíblia falou assim, se você pode fazer e não faz, eu decidi ajudar. E o valor do carro foi para ajudar a família. Louvado seja o Senhor. Amém. Então a madeira sem pressa vai aguentar. Vai aguentar tudo isso, irmãos. Qual que é a tua situação hoje? Está envolvido com drogas? Ele pode te salvar. Tem alguma doença? Ele pode te curar. Porque a palavra do Senhor diz que o nome de Jesus está acima de tudo e de todas as coisas. Então por isso Ele pode. É este nome que tem poder. Mas seja obediente quando Ele fala, busque a medicina. Vou me apressar aqui. Obediência de Noé é o que eu aprendo com ele. Noé representa a fé. Deus mandou construir uma arca porque ia chover. Nunca havia chovido. E Noé construiu. Pois ele acreditou na palavra de Deus. Não existe mais fé do que acreditar na palavra de Deus. Construiu um enorme barco em terra seca. É o mesmo que plantar na terra sem semente. Isto é crer. Você não precisa ver, apenas acreditar e confiar. Acreditar numa terra que sem semente, você falar que vai plantar, que vai sair algo de lá, é que nem plantar batata. Você coloca lá e não vê. Sabe que está lá e não vê. Mas ela vai saindo. Ela vai crescendo, ela vai brotando. Fácil é plantar tomate. Você planta, logo sai. Fé é isso, irmão. Eu mandei o currículo e falei, Senhor, Tu pode todas as coisas. Tu pode. Com 58 anos eu falei, glória a Deus. Porque humanamente falando, irmão, ninguém quer pegar mais. Eu já sou velho para as empresas. Não importa a minha experiência. Tenho 21 anos, irmãos. Numa multinacional. Mas a minha experiência para muitos não vale. Mas Deus usa o ímpio e fala assim, ei, pega aquele lá. Vale sim. Ele vai acrescentar. E ele falou assim, pastor, para mim. Tem algo diferente em você e eu quero mudar a estrutura da minha empresa. Eu quero este perfil para atender os meus clientes. Comecei na quinta, trabalhei na sexta. No sábado e no domingo, eu fui fazer uma viagem já para levar 2 clientes no interior. Fui levar no sábado e fui buscar no domingo. Voltando, o cliente falou assim, o senhor faz corrida particular? Eu falei, não, liga para a minha empresa. Não, mas eu quero o senhor. O senhor faz particular? Eu falei, eu fazia quando eu era Uber. Mas agora não tenho carro. Mas se eu alugar o carro, o senhor dirige?
Eu falei, Senhor, eu dirijo. Se você alugar o carro e eu tiver de folga, eu faço. Eu quero parabenizar o senhor, seu Luiz. O senhor dirige bem, o senhor é calmo, o senhor é tranquilo. Alguns já andaram comigo aqui. Porque o servo de Deus tem que passar segurança aonde ele for. Eu não preciso abrir a boca e falar que sou crente. A mulher, a doutora que eu levei para o interior, ela falou, seu Luiz, se eu colocar a mão no seu ombro, o Senhor não estranha, porque eu tenho medo, estou grávida. Eu falei, fique tranquila, você não vai precisar colocar a mão no meu ombro. A estrada tem a velocidade permitida. Eu tenho que andar na velocidade permitida. Eu tenho que passar segurança para aqueles que estão lá comigo. E a minha segurança. Ser prudente. Precisamos fazer o que Deus manda, mesmo que pareça estranho ou esquisito. Vamos falar a verdade, irmão. Num lugar que não chove. Que nunca choveu. Deus te mandar fazer uma arca. É estranho, é esquisito. Mas ele não quis saber. Ele foi e obedeceu. Porque se eu e você obedecermos a palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai ser muito mais feliz. Você pode até contrariar a tua família, mas se você for obediente a Deus, a tua família vai se chegar a você também. Porque eu creio nisso, irmãos. Não importa aquele que magoou o coração da minha família. O importa é aquele que vive em mim e é capaz de transformar essa família de novo. E ser salva. Por tudo que eu choro, por tudo que eu luto, é para ver a minha família do meu lado. E eu não vou mentir para vocês não, irmão. Toda vez que eu estou aqui, eu louvo e agradeço a Deus. Aqueles que estão com as suas esposas, com os seus esposos, com a sua família. E eu, todo dia que eu estou aqui, eu estou ali naquele banco, eu falo, eu olho para a esquerda e olho e falo assim, ainda eles vão estar aqui comigo. Eu não sei quanto tempo vai demorar, também não me importa. Não importa que eu vou ver eles um dia comigo. E vou perseverar até o fim. Porque Noé não mediu esforços. Porque um dos seus filhos quis se desviar. Mas a promessa é para Noé e com a sua família, para os seus filhos. Deus vai começar tudo de novo por causa de mim e de você. Ele mata toda uma geração, mas salva uma família. Tem dois tipos de espécies nessa arca. Os bons e os ruins. Porque tem que estar junto. Porque eu quando estou junto com meus irmãos, eu só venho a melhorar. Toda vez que eu escuto um pastor, toda vez que eu estou numa reunião de pastores, eu estou ali quieto, mas prestando atenção, e eu estou aprendendo e eu estou crescendo. Porque enquanto eu tiver sabedoria para estar sentado, eu vou ter oportunidade para estar aqui ensinando. Eu quero que você saia hoje com essa palavra no teu coração. Seja um crente sem pressa. Que você vai aguentar pancadas que o mundo tem a nos oferecer todos os dias. A própria Bíblia já nos alerta sobre isso. Que no mundo teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Você vai vencer também. Eu vou vencer. Eu não vou fechar os olhos sendo um derrotado. Eu quero declarar isso aqui, nesse altar, nesta noite. Eu vou ser mais que vencedor. Muito mais. Porque a prosperidade não está ligada àquilo que eu tenho, mas para onde que eu vou. Porque eu vou para o dono do ouro e da prata e do bronze, de tudo que manda na terra e no céu. E não o que eu tenho aqui fisicamente hoje. É nisso que eu estou ligado nos últimos dias. Há 15 dias, irmãos,
que Deus me trouxe um renovo. Um renovo. E eu falei no grupo dos pastores. Eu estou aqui, Samuel. Eu estou aqui, pastor. É só vocês pedirem o que eu tenho que fazer e farei. Está na porta. Está limpando esse chão que nem eu já fiz uma vez. Não importa onde, Nilo. Está com você na escola. Para aprender, para poder ensinar. Eu quero ter a oportunidade de estar com vocês para aprender e para poder ensinar também. Eis aqui. Pode contar comigo. Eu só não estarei aqui se o meu trabalho exigir que eu esteja lá e eu falarei para vocês. Noé mostra um Deus que faz limpeza, que Ele é santo. Ele precisou limpar, tirar tudo aquilo. Noé nos mostra um Deus que de recomeço fez tudo novo. Depois de muita chuva e destruição, vem a restauração de Deus. Noé nos mostra que Deus se lembra dos seus. A sensação de abandono começou a chegar, mas nem deu tempo, pois Deus atracou a arca. Irmãos, o que acontece? O dilúvio acabou. Noé solta um corvo, ele volta, solta um pombo, depois de alguns dias solta de novo. Noé olha já para aquela janela que foi feita, que o dilúvio tinha acabado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a obediência dele, desde o entrar na arca, ao sair da arca, ele não entra enquanto Deus não fala para ele não entrar. Quando Deus fala entra, ele entra. E agora ele só sai quando Deus fala sai. Obediência. A aflição e a angústia, fico imaginando eu, parafaseando quando estava estudando, de estar dentro daquela arca. A arca tinha a altura de quase um prédio hoje de 10 metros a 13. Mas a sensação de ficar preso 40 dias, escutando pancada do monte de tronco, do monte de rocha, a chuva batendo forte, raios batendo, a aflição daquele homem, daquela família. E quando ele ouve que parou, ele continuou obedecendo. E eu e você? Obedecemos todo o tempo e o tempo todo a voz de Deus? Quando Ele manda você parar, você para. E quando Ele pede para você prosseguir, você prossegue? Muitas vezes não. Sinal muitas vezes está amarelo. E o amarelo é um sinal para parar. Ah, está amarelo. E aí tem a colisão. Imprudência. Não foi acidente só. Foi imprudência. Deus pede para você fazer algo com a família, você não faz. Imprudência. Não ouvimos a voz de Deus todo o tempo, ouvimos o nosso ego, o nosso eu. Na grande maioria das vezes, irmãos, sem hipocrisia, nós escutamos a maioria das vezes o nosso eu falando mais alto. E eu falo para vocês, eu quero ser que nem esse homem, obedecer ao Senhor. Porque se Ele falar, faz, eu vou fazer. Mas se é louco, eu vou fazer. Eu vim para São Paulo, para essa empresa, eu ia ganhar muito mais do que eu estava ganhando em Araras. Mas Deus falou, sai daqui, aqui não é o seu lugar. Eu trabalhava 15 horas todos os dias, não podia nem vir mais para a igreja. Estava preso de novo. As pessoas podem achar, pô, o cara é vagabundo, conseguiu uma empresa em Araras, saiu, porque a família não aguentou. Vim para cá. Arrumou um trabalho aqui, saiu de novo. Mas eu saí porque Deus mandou. Sai daqui, aqui não é o seu lugar. Mas eu fico escutando o meu eu, Nilo. Não. Vou fazer esse levantamento. Descobri 900 mil reais de furo na empresa. O cara me passou para madrugada, para me castigar. E quando Deus falou, sai daqui. Eu falei, mas Senhor, é o único ganha-pão que eu vou fazer. Sai daqui. Eu saí, velho.
Fui lá e pedi a conta. Minha esposa não entendia. Eu falei assim, não dá para ficar. Arrumei o bico. E agora estou empregado para a honra e glória de Deus, irmãos. Crer, irmãos. A palavra aqui é crer e ser fiel. Acha graça em Deus. Eu estou finalizando, irmãos. Toda aliança tem um sinal. O sinal da aliança do casamento é um anel de ouro junto com juras de fidelidade e amor eterno, que são feitas a Deus perante a sociedade. Sinal da aliança abrâmica era a circuncisão. Sinal da aliança mosaica era a observância do sábado. Mas o sinal do arco que Deus faz com Abraão é bastante apropriado. Ele consiste no reflexo dos raios do sol, nas partículas de água das nuvens. A mesma água que destruiu a terra foi o arco. A mesma água que destruiu a terra forma o arco. O homem que a tempestade da ira de Deus no dilúvio terminou. Irmãos, eu quero terminar minha fala. Que conforto saber a fidelidade de Deus nas nossas famílias, nas nossas vidas. A fidelidade de Deus é imensurável, indescritível, incomparável. A fidelidade de Deus com a humanidade, nós não conseguimos mensurar. O arco, toda vez que vem uma tempestade, não é para a salvação, para a bênção do homem. É para a lembrança de Deus, que fez comigo e com vocês. É para Ele se lembrar e não destruir mais. Que eu e você saia daqui dessa noite com a reflexão de ser esse crente simpressa, que vai suportar todas as coisas que vierem pela frente, crendo que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém? Graça e paz. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque toda a honra e glória dele.